Procurando uma forma digital e inovadora de acompanhar e cuidar da jornada de tratamento do seu paciente, além de gerar insights através de dados e métricas? A Johnson & Johnson MedTech traz a solução. BodyMais, a solução digital que suporta seu paciente durante toda a jornada de tratamento e garante que você tenha visibilidade de cada etapa. Um aplicativo para os pacientes e uma plataforma para você e sua equipe multidisciplinar. Acompanhamento desde a primeira consulta. Checklist personalizado de acordo com cada plano de saúde. Informações sobre data da solicitação e autorização da cirurgia. Detalhes do agendamento da cirurgia como data, hospital, técnica cirúrgica e convênio. Dashboards que auxiliam no monitoramento e no acompanhamento de toda a jornada do seu paciente no curto, médio e longo prazo. Materiais de suporte de cada etapa, proporcionando aos seus pacientes informações relevantes e confiáveis durante a jornada. Mensagens de alertas personalizadas para seu paciente. Facilidade no contato. Acompanhamento dos indicadores para uma melhor gestão do seu paciente. Tudo em um só lugar, a qualquer hora. BodyMais. Sua jornada de transformação começa agora. Cadastre-se na sua plataforma exclusiva. Seja muito bem-vindo ao podcast Questão de Saúde. Aqui a gente fala semanalmente sobre questões relacionadas à obesidade e qualidade de vida. E hoje a gente tem um tema que gera muitas dúvidas e é muito interessante. A gente vai falar sobre dores articulares e performance no esporte. E a gente trouxe aqui o ortopedista Márcio para falar sobre isso. Márcio, se apresenta. Bem, obrigado, Fernando, pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui no seu podcast. Meu nome é Márcio Gadelha, sou ortopedista, médico do esporte, cirurgião de joelho e sou pós-graduado em nutrologia, né? A minha área de atuação, Fernando, basicamente é em performance física, né? O perfil de pacientes que a gente recebe no consultório basicamente é de dor articular. Então é isso que a gente mais atua na nossa atuação mesmo clínica. Perfeito, Márcio. Obrigado por ter aceito o convite. Márcio, começando logo, como o excesso de peso pode dificultar a prática de atividade física? Bem, Fernando, eu vou só mudar um pouquinho, não é nem a questão de peso, talvez a questão seria composição corporal, é o que a gente bate muito na tecla, né? Às vezes um paciente pesado, ele está seguro para a prática de atividade física, ao mesmo tempo que às vezes um paciente magro, né, ele está com risco da atividade. A gente busca sempre uma composição corporal adequada, buscando uma quantidade de massa magra maior do que uma quantidade de massa gorda, uma proporção adequada para determinado tipo de esporte. E além disso, a gente também tem outras situações, como o tipo de esporte. Vamos supor um maratonista. Um maratonista que vai ter exercício de impacto, ele não pode ser pesado. Mesmo que ele tenha uma composição um pouco mais forte, ele tem que ter um biotipo um pouco mais magro, porque ele vai fazer um exercício de carga, e isso vai gerar sobrecarga em articulações principalmente que levam peso, joelho, quadril, tornozelo, coluna, né? Então assim, você tem que individualizar tanto o contexto do peso corporal quanto da composição corporal e correlacionar isso ao tipo de esporte. Perfeito. E, Márcio, é bem comum o paciente começar a treinar ou musculação, crossfit ou corrida e começar a ter dor articular. O que é que esse paciente pode fazer para evitar essa dor ou minimizar? Perfeito. Dor articular no contexto de exercício. Primeiro de tudo, saber o que é dor, né? Um incômodo leve num cara que é nadador, que nada há 30 anos e faz atividade sempre com o braço acima do nível do ombro, ele vai ter algum tipo de desconforto no ombro. Um desconforto usual, dor 1, 2, de 0 a 10, é uma situação. Um paciente que tem uma crise de joelho, uma dor 8 de 0 a 10, uma dor que incapacita até de movimentos banais, é outra situação. Num contexto de crise, num contexto de dor mais aguda, a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então a gente primeiro tem que tirar da crise, apagar o fogo. Apagou o fogo, tirou da crise,
Aí a gente começa a fazer atividade. Então, fazer atividade no contexto de dor muito forte, aguda, com a articulação inflamada, com edema, não é interessante. Uma dorzinha, um incômodo crônico, às vezes, se você está falando de um atleta de muito tempo, um atleta de alta performance, a gente acaba tendo que conviver com algumas dores. Então depende muito do contexto do paciente. É um atleta master, é um atleta amador? A dor é forte, não é? É uma dor usual dele, uma dor nova? Então assim, contexto geral eu tenho que treinar sem dor ou muito próximo disso. No entanto, em algumas situações a gente aceita a dor dependendo do grau de profissionalismo que é esse atleta. É bom entender o que é o normal, o que não é, né? Eu acho que só um profissional realmente avaliando que vai tentar entender o que pode ser normal ou não, né? Exatamente. Eu faço crossfit e eu vivo com dor, mas é dor suportável, assim. É dor depois do treino, 2 dias depois, quando vai trocando, quando vai levando carga. Mas não é nada que me impede. Trabalho, eu consigo operar do mesmo jeito, então acho que a dor acaba sendo leve, né? Como tu falou, pode ser normal, né? Exatamente. E isso é uma coisa interessante. Às vezes, você deve acontecer com você também, que é um cara que tem muitos seguidores, é de um paciente ou outro falar no direct, tem uma dor tal e eu quero saber se eu posso fazer determinada coisa. Cara, a gente não pode examinar um paciente sem examinar o paciente, sem entender a dor no contexto dele, né? Tem dores que eu digo, cara, aceita essa dor e vamos com tudo. Tem dor que eu digo assim, para tudo, você não pode de jeito nenhum treinar. A gente tem que tratar essa dor, vamos dar um passo para trás, vamos construir um alicerce para depois a gente avançar. Perfeito. Márcio, eu acho que um dos grandes problemas dos pacientes em geral, principalmente no meu caso, né, paciente que tem um grande perca de peso e rápido, é perca de massa magra, certo? Tanto meus pacientes como com o envelhecimento acabam perdendo massa magra. O quanto é importante o paciente manter essa massa magra? Perfeito. Você trabalha, cara, com um índice de sucesso muito grande. A cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela tende a trazer o paciente para uma perda de peso bem considerável. O que é que o paciente tem que pensar? Para eu perder peso, dieta, exercício ou mesmo, em alguns casos, cirurgia é o que vai resolver. No entanto, quem mantém peso é músculo, é atividade física. Por quê? Por conta do metabolismo basal. Quanto mais massa magra, maior o meu metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o quanto eu consumo de caloria mesmo sem atividade física. É quanto eu consumo caloria no meu repouso. E se eu estiver parado aqui, conversando contigo, eu estou em repouso? Não. Para eu estar com o meu tronco ereto, meu músculo abdominal está contraindo. Então, o meu metabolismo basal é baseado nisso, com a quantidade de músculo que eu tenho. Se os teus pacientes perdem muito peso, e eu tenho certeza disso, para quando eles chegarem na perda de peso, como é que eu vou manter o meu peso? Aí é outra situação. É composição corporal. Eu ganho no músculo, o músculo gasta caloria muito mais do que um tecido inerte, que é o tecido gorduroso. Então, o segredo de você perder peso, academia, corrida, bicicleta, dieta, cirurgia. Mas quem mantém peso, atividade física, através de uma boa composição corporal, através de músculo. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. É bem comum, os pacientes já passaram a vida toda tentando perder peso, e principalmente paciente obeso com IMC grau 2, grau 3, e não consegue com atividade física. E eles querem, depois da cirurgia, ficarem sem fazer atividade física, achar que não é importante, mas é justamente o contrário. Quem realmente mantém peso é manter a massa muscular. Se não manter a massa muscular, vai ser aquele paciente do insucesso. Sim. Aquele paciente que operou, que todo mundo conhece alguém que operou e voltou a ganhar. Porque ele perdeu tanto peso, perdeu tanta massa muscular, que o metabolismo basal dele ficou tão pouco, que mesmo ele comendo pouco, que o pós-bariátrico come muito pouco, ainda vai ser suficiente para ele manter o peso, para aumentar o peso, né? Exatamente. E aí a gente também lança estratégias no pós-bariátrico para você, através de suplementações, você evitar essa depressão, né? Você, por exemplo, através de suplementos específicos aí à base de proteína, a gente consegue tentar perder peso com menos perda de massa magra possível. E é justamente essa é a próxima pergunta, Márcio. É a suplementação com algum tipo de proteína, tu vê que é necessário para o paciente manter a massa magra e qual usar? Tá, perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, cara, não existe regra para isso. O que existe não adianta pensar em suplementação sem pensar em alimentação. Eu consigo, a primeira pergunta que eu faço é, você consegue através da boca? Sim, não precisa de suplemento. Não precisa de suplemento. Né? No pós-bariátrico é um caso um pouco específico, porque ele realmente é difícil para ele
às vezes até inviável para ele esse aporte proteico através da alimentação. Daí a gente lança mão de alguns suplementos à base de proteína, né? Whey, enfim. No pós-bariátrico também a gente tem um complexo de vitaminas que realmente, alguns casos, principalmente em cirurgias que com bypass, a gente acaba tendo que suplementar. Mas a regra é sempre buscar através da alimentação. Não conseguiu através da alimentação, fazer suplementação específica, baseada no indivíduo. Num paciente não bariátrico, por exemplo, ou num bariátrico tardio, que já passou daquela fase de restrição, a meta para você ganhar proteína, no mínimo 1,6 gramas por quilo peso dia, ou 0,4 miligramas por quilo refeição. Se ele conseguir isso através da dieta, não precisa de suplemento. Agora, eu sou um cara que sou até determinado com a alimentação. E muitas das vezes eu não consigo bater a minha própria meta. E eu sou determinado. Então não é fácil você conseguir obter essa meta de proteínas com a boca. Muitas das vezes a gente está trabalhando, a gente está operando, eu não posso pegar um franguinho grelhado. É muito difícil. Proteína é carne, frango, ovo, leite e ovo. Como regra, 90% das fontes proteicas são essas. Exigem preparo. Isso. Então você está num ambiente de trabalho, como é que você vai fazer um frango grelhado? Não dá. Então, para esse paciente, ter um whey, fantástico. Agora, sempre com o uso racional de suplementos. Sem formulazinhas mágicas, sem pozinho mágico, isso não existe. Que é o que alguns profissionais, né, agora que tá meio na moda, querem vender tudo injetáveis, né? É bem comum a soroterapia, né? Eu tenho um paciente doutor, eu passo um polivitamínico para meus pacientes, né? Pós-bariátrico, aí não pode ser injetável isso? Eu digo, mas se você obtém todos os nutrientes pela boca na alimentação, é muito melhor você obter isso de forma oral. Mas infelizmente não é isso que estão vendendo. O que é que tu acha dessa moda da soroterapia? Eu acho que a soroterapia é muito bom para o médico que prescreve, não muito bom para o paciente, né? Sem extremismo para todos os lados, existem alguns medicamentos sim que vão ter benefício com injetável, mas a gente sabe, Fernando, a gente que faz a medicina séria e ética, a gente sabe que é a extrema exceção. A regra, pessoal, é você se alimentar e se alimentar bem e conseguir pontualmente com alguma suplementação você obter seus nutrientes, macro e micronutrientes. Mas o que se vê hoje é uma indústria pesada, né? É uma indústria da soroterapia, a indústria do comércio. Eu costumo dizer para o meu paciente, é melhor que você procure um médico. Às vezes você vai ter que despender algum investimento de dinheiro em algum médico bom e você economiza milhões de dinheiros em suplementos. Eu já peguei paciente com 11 suplementos. Paciente que não era nem atleta. Na seleção brasileira a gente usa talvez 3 ou 4 suplementos num atleta de altíssima performance. Que é a vida dele, né? Ali, ele come para isso, ele dorme para isso, ele acorda para isso, ele treina para isso, ele é aquilo. Então, assim, é uso racional de tudo, é ter uma medicina baseada em evidência, né? Então, assim, a gente fazendo esse alicerce, a gente consegue ter bons resultados com pouco custo, sem o nosso dinheiro sair na nossa urina. Porque o que acontece, essas doses cavalares não vai ser absorvido, não adianta, né? Com certeza. O corpo não foi feito para isso, né? Não mesmo, a gente tem um aparato enzimático que não permite que a gente absorva muitas coisas que a gente ingere, né? Então, se você jogar principalmente algumas vitaminas aí que o pessoal, né, advoga que você vai ter um superávit de vitamina, principalmente se for as hidrossolúveis, vai sair lá na sua urina, excretado pelo rim, né? E as lipossolúveis, a A, a D, a E e a K, principalmente a vitamina D, que ficou na moda com protocolos malucos, ela é lipossolúvel, ela se estoca. Então isso é até risco, você tem risco de toxicidade com isso aí, né? Logicamente que você tem que individualizar e alguns casos específicos vão precisar de alguma terapia através de terapias injetáveis, mas sabendo sempre que isso é exceção, não é regra. Perfeito. E Márcio, falando daquele paciente que já está lá fazendo atividade física e ele quer melhorar sua performance, e alguns pacientes relatam que não conseguem melhorar isso e busca alguma suplementação. O que é que pode ser feito para esse paciente? Quer melhorar a performance e tem suplementação para isso? Temos diversas suplementações com comprovação científica que funcionam e funcionam muito bem, né? Como eu te disse, Fernando, a gente tem que sempre buscar individualizar. A gente vai buscar individualizar a suplementação. Se eu tiver que dizer assim, quais as suplementações meio que de praxe, que a gente usa bastante, não em todo mundo, porque nem todo mundo vai precisar, mas com a frequência um pouco maior. Diria cafeína,
diria creatina, diria whey protein. Eu diria que esses aí a gente tem uma certa evidência mostrando que a medicina baseada em evidência mostra que isso aí tem benefício, né? A própria palatinose, para quem não consegue comer pela boca, um carboidrato. Lembrando sempre, o melhor pré-treino, por exemplo, é o carboidrato, né? Se você, por dificuldades, tem pessoas que não conseguem comer e fazer atividade física porque se sentem mal. Pô, eu fazer algum carboidrato como suplemento tá errado? De jeito nenhum. A digestibilidade para ele vai ser melhor. Mas também individualizado. Eu não consigo, numa ligação, com 30 segundos de história, te passar um suplemento. Eu tenho que te entender, saber a tua rotina, saber o teu grau de treino. Tem atletas meus que comem 4.000 calorias por dia. E aí, assim, não tem como a gente saber, né? Porque ele faz treino de 2 horas de natação e faz academia de manhã e tem 16 anos, 17 anos. Ao passo que eu tenho o mesmo atleta, se ele for um atleta sênior, e que seja um atleta mais com menor taxa de treino, menor gasto calórico, a gente vai fazer 70% ou 30% a menos de aporte de carboidrato. Isso vai mudar a minha indicação de suplemento na hora da prescrição? Com certeza. Com certeza. Tem que ser individual, né? Não tem como. Sempre individualizado. Márcio, e em relação a treino de força, certo? Especificamente, independente do esporte que a pessoa pratica, tu vê o treino de força como uma forma de melhorar a performance do paciente, do esportista? Com certeza. A regra é você trabalhar força, mas também a gente vai bater na tecla do individual. Vamos lá, eu pego um atleta que ele é nadador de 50 metros. O cara tem que ser forte, ele tem que ser explosivo. Na hora da treino de força dele, ele tem que fazer carga altíssima, uma intensidade com volume baixo e uma intensidade alta. Se eu pego também nadador, mesmo atleta, o cara é nadador, mas ele saiu, não quero mais fazer 50 metros, eu quero fazer 800. Eu mudei totalmente o treino dele, mudei totalmente a suplementação dele. Eu vou trabalhar em volume, não vou trabalhar em intensidade, né? Então assim, trabalho de força como uma regra o atleta tem que ter. Agora o tipo de trabalho de força, vou fazer tipo 1, tipo 2, fibra tipo um exercício para fibra tipo 1, um exercício para fibra tipo 2, não sei. Realmente não sei. Trabalhar mais o anaeróbio ou aeróbio, mas força como regra tem que ter. Agora, como trabalhar essa força? Avaliar o atleta individualmente. É tanto que jogador de futebol é comum, né, passar muito tempo na academia, né, passar muito tempo em treino de força, né, que a gente pensa que seria um treino só mais de explosão, né, mas para aumentar a performance realmente tem que ter um treino de força, né, associado. É o nosso alicerce, né, e principalmente eu tô falando de prevenção de lesão, né. Por exemplo, a gente falar de uma lesão de ligamento, lesão de menisco do joelho, se eu não tiver força, se eu não tiver trabalho de musculatura, esse joelho vai estar em risco. Né? Então, assim, trabalho de prevenção de lesão e o trabalho de performance física acaba envolvendo algum grau de fortalecimento muscular. O que eu costumo dizer para os pacientes é um trabalho de múltiplos profissionais, né? Porque assim, eu estou fortalecendo e não estou melhorando da minha dor, então o fortalecimento não resolve minha vida. Discordo. Você está nutricionista para saber a sua dieta, porque se você fizer um fortalecimento e não tiver um aporte proteico, não vai dar certo. Você está com nutrólogo, com endócrino, com um médico que trabalha com performance, um médico do esporte, do exercício, para saber o grau de treino que você tem que fazer, se você está chegando à sua fadiga, se você não está. Você está sendo orientado por um personal trainer que está ali do seu lado, sabendo a execução do exercício. Então, assim, fisiologista, nutricionista, preparador físico, médico, é tanta gente envolvida no processo que não é... Às vezes você coloca só na conta do fortalecimento, da força e às vezes é inefetivo. Realmente, você tem que entender do processo para você ter um resultado assertivo. É muito complexo, né? E realmente tem que ser multiprofissional, que não tem como só Sem resolver. dúvidas. Ou então pesquisando no Google, que tem paciente que acha que tudo vai obter pesquisando no Google, né? Verdade. E aí por isso que vem as lesões, né? É bem comum ter lesão. Inclusive, Márcio, é muito comum meus pacientes pós-bariátricos que perdem muito peso, acabam perdendo massa, surgir lesões nele. Com é certeza. muito comum. Por quê? Primeiro, é um paciente que não estava tão acostumado a fazer atividade física e começa a fazer e se anima com isso. E só que não tem ainda o suporte de massa muscular para aguentar. Então é bem comum aparecer eles, com o tempo, aparecer lesões. Com certeza. E assim, acaba... É culpa indireta da cirurgia, mas a culpa é o processo é o sucesso da cirurgia também, o emagrecimento. Exato. Você deu a oportunidade para ele se exercitar. Muitas vezes uma pessoa está sobrepeso, obeso,
e gostaria muito de fazer um CrossFit, mas não vai fazer. Isso. Aí você começou a obesidade ali por volta de 30 anos e tal, foi até os seus 50 vendo todo mundo se exercitar e nunca conseguiu se exercitar. Você deu a oportunidade para essa pessoa para perder peso. O que é que ela vai fazer? Agora eu posso. Aí na hora que agora eu pode, o tendão dele, o colágeno dele já não tem 30, tem 50. E o colágeno dele está acostumado com a carga X, ele coloca 4X, 5X, aí ele tem lesão por sobrecarga. Como é que ele faz para prevenir ou pelo menos atenuar o risco? Tem um alicerce. Né? O alicerce é o exercício físico progressivo, gradual, com multiprofissionais orientando e sempre fazendo a execução correta. O personal trainer é fundamental. Perfeito. E Márcio, tu foi há pouco tempo convocado para a seleção brasileira, né? Para ser médico da seleção. Como é que foi essa experiência e lá especificamente o que é que tu via mais de lesões entre os jogadores? Perfeito. Seleção brasileira é um sonho, né, cara? Assim, minha primeira convocação foi em 2019. Para quem trabalha com medicina do esporte, ortopedia, cirurgia do joelho, essa parte de nutrologia, trabalhar com performance é como se fosse o ápice da carreira tá lá. Né? Nunca esperei chegar lá e você chega lá e mais difícil do que chegar é você se manter lá, sabendo que tem diversos grandes profissionais pelo Brasil. E depois que você chegar e se manter, você conseguir ser campeão sul-americano, que é a segunda competição mais importante da categoria, foi realmente um motivo de muito orgulho para a gente. Né? Lá a gente basicamente trabalha com performance, né? Nosso dia a dia a gente trabalha juntamente com fisiologia, com a nutrição, com o preparador físico, com o fisioterapeuta. Esses caras são nosso braço direito e esquerdo, né? E a gente discute sobre composição corporal, né? Enfim, a gente sempre está de olho nos atletas em relação a essa questão, a suplementação, trabalho de força na academia e a carga durante os treinos. Basicamente o que a gente faz. Na convocação específica, a gente tem geralmente lesões musculares. Graças a Deus a gente não teve nenhuma lesão grave, mas teve lesão muscular. Alguma lesão assim de sobrecarga, né? Então assim, uma ou outra dor articular por pubalgia, por algum tipo de sobrecarga no joelho. Mas assim, graças a Deus nessa convocação específica a gente não teve nenhuma lesão grave. Agora, ao longo das minhas 9 convocações a gente já pegou lesão de tudo, né? Desde lesões ligamentares, inclusive até lesões ósseas, enfim. A infinidade de lesões no esporte, elas é incontável porque é um esporte de altíssimo contato e sobrecarga. Então acaba a gente tendo bastante lesões. Todas as lesões ortopédicas que você imaginar, a gente se depara quando a gente está trabalhando num atleta de altíssimo nível, né? Imagino. E Márcio, tu ficava lá junto com a seleção? Tipo, tu tinha que ir pra lá, não era só um trabalho online, não, né? Assim, não, tu ia ir pra campo mesmo, né? A gente... É uma dedicação enorme, né? Imagino. Nessa última convocação a gente passou 42 dias, né? Com a categoria sub-17. As minhas convocações foram com as categorias sub-17 e 20. Né? Então, nessa última a gente passou 42 dias, mas se eu contar todas as convocações, eu já passei talvez meio ano da minha vida dedicado à seleção. Então, assim, é muito tempo, porque cada convocação é 10, 15, 20 dias, às vezes 40 dias quando é competição. Então, assim, é muito tempo lá e a gente acorda lá, dorme lá, vai pro jogo, vai pro treino e tá à disposição 24 horas dos atletas. É um serviço quase militar, né? Eu fui militar, então pra mim é fácil, né? Eu já fui militar, então pra mim é fácil. Mas é um serviço super prazeroso, né? A gente está trabalhando com profissionais lá de altíssimo gabarito, assim, a gente está trabalhando com expoentes em cada uma das suas respectivas profissões. A gente está trabalhando com expoentes do Brasil inteiro. A gente tem acesso à maior tecnologia do mundo. A gente tem acesso a uma farmácia inteira, a exames de todos os jeitos, né? A suplementação que a gente pede e é atendido. Então, assim, trabalhar num alto nível, num grau de cobrança, responsabilidade e prazer desse, só nos engrandece como profissional, né? E aí a gente espera que cada vez mais a gente consiga trazer outros profissionais do estado do Ceará, que é muito interessante a gente representar o nosso estado a nível de CBF, né? Então a gente espera que outros profissionais também sejam convocados para levar esse legado aí bem legal. Gente. Márcio, e mudando um pouquinho de assunto, ainda em relação à performance do esporte, o que é que tu vê isso em relação a estresse, ansiedade, estresse do dia a dia e ansiedade, até depressão? Isso é um fator aí que impacta na performance do esporte? Com certeza, cara. A saúde mental é importantíssima, né? Posso falar pelo Ceará, né? Que é o clube que eu trabalho. A gente trabalha com fisioterapeuta, doutora Daniele, que é excelente, né? Assistente social, o Fernando. Então a gente trabalha essa parte
tanto psicológica quanto social. O psicossocial do atleta, ele é fundamental. Onde o atleta está inserido vai impactar diretamente na performance dele, né? Então, assim, casos de psiquiatras são exceção, mas pelo menos a psicossocial a gente trabalha praticamente no dia a dia. Em alguns casos específicos, quando sai um pouco aí a gente chama um apoio psiquiátrico. Mas a gente trabalha, até porque o aspecto motivacional do atleta, ele atua diretamente na performance, tanto do ponto de vista de confiança, mas até do ponto de vista hormonal, né? A gente sabe que quando você está com depressão, quando você está triste, toda uma cascata hormonal e de neurotransmissores geram uma diminuição da sua performance física. Ótimo. Márcio, a última parte, tá chegando ao final já do episódio, e a última parte são perguntas que eu abro na minha caixinha de perguntas no meu Instagram, Fernando Quente PC Bariátrica, ou então do próprio podcast, Uma Questão de Saúde 1, e perguntas que pacientes fazem a respeito do episódio, certo? Eu vou fazer pergunta igual como o paciente colocou lá, tá certo? A primeira pergunta que mandaram pra mim foi: eu detesto academia, é possível ganhar músculo em outro esporte? Tá. Qual o nome da pessoa? Eu não coloquei. Para essa pessoa, vou falar para essa pessoa. Vamos lá. Tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis, tá? Vamos supor, quando ela chega assim para mim e diz assim, ó, eu preciso de um alto rendimento e eu não gosto de academia, tem como eu fazer outra situação? Eu diria que não. Tem coisas que eu faço na minha vida que eu não gosto. E eu tenho que adequar isso para a minha realidade. O que é que eu digo para o paciente que não gosta e realmente necessita do fortalecimento de uma academia, por exemplo? Eu digo assim, pô, você tá com um namorado ou namorada, você gosta de conversar com ela no telefone durante 1 hora antes de dormir, pô, chama ela para treinar junto. Você adora da sua mãe, você é apaixonado pela sua mãe, adora bater um papo com sua mãe, você vai levar ela junto para academia e vai conversar com ela. Você adora música, pô, compra o melhor fone e vai ouvir tua música e vai fazer tua academia. Tu tem que se adequar, né? Eu costumo dizer isso aqui, Fernandão. Tu gosta de escovar dente? Não, mas tem que fazer, né? Mas tu não escova o dente? Tem certas obrigações na nossa vida que a gente tem que cumprir. E tem pacientes que eu não negocio. Tem que fazer e pronto, tem que se adequar. Agora, tem uma outra situação também. Vamos supor que a gente está pensando num fortalecimento num contexto usual. Você não é um atleta de altíssima performance, né? Eu tenho uma pessoa de 70 anos que tem uma dor no joelho, que é um pouquinho encurtada, e eu preciso ganhar um pouco de massa magra para melhorar a dor. A academia realmente é o padrão ouro para ganho de massa magra e fortalecimento. Sendo que eu tenho um paciente de 70 anos que nunca frequentou uma academia e a adesão desse paciente vai ser muito baixa se ela for para uma academia. Tem como eu negociar um pilates? Sim, eu tenho como negociar um pilates. Quais são os tipos de exercícios que podem meio que substituir parcialmente uma academia? Pilates, exercícios funcionais, né? Chamar um personal trainer que faça exercícios funcionais dentro da sua casa para um paciente de 70 anos, pô, fantástico. Tem pessoas que trabalham só com idosos que podem ajudar demais, né? A vantagem do Pilates é que ele trabalha também em fortalecimento junto com alongamento. Outra atividade na água, porque por mais que sejam exercícios de mobilidade, mas na água eu venço a resistência da água. Então eu trabalho um pouco a fortalecimento muscular. Então, respondendo de maneira prática para a tua seguidora. Tem pacientes que eu negocio, né? Pacientes mais idosos, pacientes que não exigem o ganho de massa magra, o fortalecimento muscular em academia para uma altíssima performance, nesse caso daria para negociar. Agora, pacientes que são atletas de alto nível, que exigem uma performance absoluta, eu não negocio, né? Se você quer o perfil de padrão ouro, de competição, de excelência, tem que ser academia, em alguns casos. E num paciente comum, num paciente mais idosa, a gente com certeza negocia e a gente busca ter adesão. Não adianta eu dizer para você, ó, você vai ter que ir para uma academia e você não ir. Aí eu não tenho adesão, eu tenho que ganhar o paciente para mim. Aí, para alguns casos, aí a gente vê. Vamos sentar aqui e vamos ver o que é que a senhora, o que é que o senhor consegue me dar para eu dizer, ó, faça isso ou faça assado, né? E ajustar de acordo com a vida do paciente. Então, é muito do paciente, depende muito dos objetivos dele. E tem que alinhar, né? Quais os objetivos do paciente e o que ele está disposto a fazer, né? Porque tem vezes que o paciente não está disposto a fazer aquilo, então pode ser um meio termo para alguns tipos de paciente e isso dá certo, né? Para alguns pacientes, sim. Por exemplo, o meu nutricionista chegou, você quer chegar em qual percentual de gordura? Você quer chegar em percentual de gordura 15 ou 12? Se for para chegar no percentual 15, tá aqui, é desse jeito. Ah, não, estou disposto a fazer isso. Você quer chegar no percentual 10, 12, é isso? Eu disse, não.
eu não preciso disso agora, então eu vou ficar aqui. Exatamente. Então é importantíssimo o profissional negociar com... Perfeitamente. Se for possível, né? Se eu fosse trazer a sua pergunta do seu seguidor para o seu caso com o seu nutricionista, tem casos que, por exemplo, tu chega para o nutricionista assim, eu quero ter um percentual 5, mas eu não quero fazer dieta. É impossível. É inegociável, isso não tem como você negociar. Outro lado, pô, cara, eu queria um percentual 12, mas assim, pode ser aqui que eu dei umas deslizadas na dieta. Me dá uma melhor forma de eu conseguir obter o 12? Aí a gente negocia. Seria para fazer um contraponto aí. Perfeito. Márcio, outra pergunta bem específica. É engraçado, os pacientes sempre fazem coisa muito talvez do dia a dia deles, né? A dúvida. É verdade que para ganhar massa muscular sempre vou precisar fazer exercício até a falha? Eu acho que está se referindo à academia, né? Que é aquele mito que tem que pegar peso até falhar o músculo. Perfeito. Sempre não se fala em medicina sempre e nunca, né? Mas o que eu tenho que dizer de literatura o que a gente conversa nos congressos, medicina do exercício, enfim. Realmente, hoje, o foco de você ganhar hipertrofia é você chegar à fadiga. Você vai ter mais resultados chegando à fadiga para ganhar mais massa magra. Então, vamos supor, preciso ganhar tem que pegar muito peso para ganhar massa magra? Não, você pode com um peso baixo, se você aumentar a sua frequência, diminuir seu tempo de intervalo, chegando à fadiga da mesma forma como uma pessoa que coloca muita carga, você vai obter tanta hipertrofia quanto ela. Né? Isso de literatura. Quanto mais você falha a musculatura, mais você fadiga a sua musculatura, você sai extenuado com aquela musculatura pesada, né? Aquele músculo que você parece que a perna pesou uns 5 quilos a mais do que o usual. Teoricamente, você vai dar mais agressão para aquela fibra muscular que vai gerar um processo inflamatório local e ela vai se reconformar de uma maneira mais hipertrófica. A paciente, a seguidora está correta. Agora, sempre, nunca, não existe. Se você não atingir tanto a fadiga, você vai obter aumento de massa magra, você vai obter hipertrofia. Às vezes um pouco menos do que se você obtivesse a fadiga, né? Principalmente quando a gente vai falar de idoso, cara. Quando a gente vai falar de idoso, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala em termos sobre fadiga e exaustão, a gente tem que lembrar que esse tendão tem 70 anos, esse menisco tem 70 anos. E a gente vai bater na tecla também da individualização. Eu tenho como fazer um trabalho de ganho de força sem chegar à fadiga e obter sucesso no meu treinamento? Com certeza. Então, individualização, bom senso e meio termo sempre. Perfeito, Márcio. Márcio, é isso. Muito feliz pelo episódio e eu acho assim, Márcio, que tu é um dos profissionais do Ceará assim, mais completo, né? Porque tu é ortopedista, né? Médico do esporte, faz nutrologia, né? Fez nutrologia. Então, acá é muito difícil aí ver um profissional que encaixa tantas especialidades que são relacionadas, né? Mas normalmente é cada um específico, né? E eu acho que o diferencial teu é justamente isso, né? Conseguir encaixar tudo, né? Obrigado. Márcio, e qual é o recado final que tu deixa aqui para os nossos ouvintes? Na verdade, o recado final é só de agradecimento a você por estar aqui, por fazer parte disso. Parabéns pelo projeto que você tem, né? Isso é interessante para levar para as pessoas saúde, cara, né? Então, assim, eu sou uma pequena, né, pedaço de uma engrenagem gigante que você está montando. E se a pessoa pegar todos os seus episódios, com certeza ela vai se beneficiar bastante, né? E falando sobre as minhas especialidades, realmente a gente buscou agregar especialidades, né? Cirurgia do joelho, ortopedia, medicina do esporte e nutrologia, que buscam o que a gente estava conversando. Performance física, né? Tanto de um paciente idoso que chega com 90 anos e chega no meu consultório só para melhorar a função dele, como de um paciente de 70 anos que tem dor no joelho, como um paciente de 35 anos que quer melhorar a performance. A performance, ela engloba várias coisas. Dentro da medicina, eu consegui fazer as especialidades que geram mais performance, mas lembrando sempre, a gente precisa muitas vezes de vocês, da bariátrica, quando a gente não consegue obter sucesso com o tratamento que a gente estipula. A gente precisa dos nutricionistas, a gente precisa dos fisioterapeutas, dos personal trainers. Então, assim, é uma equipe que a gente busca e se você plantar isso, você vai colher lá na frente. Se você trabalhar isso com 30, 40, 50 anos, você vai fazer uma velhice com força, mobilidade e ausência de dor. É isso que a gente trabalha sempre no nosso consultório. Perfeito. E, Márcio, como é que a gente te acha nas redes sociais? Onde é que tu atende? Como é que o paciente consegue te achar? Bom, meu Instagram é dr.marciogadelha. Lá no link da bio tem um dos locais que eu atendo, né? Eu atendo na clínica articular, que fica ali na Pontes Vieira, que está atendimento presencial em Fortaleza.
E telemedicina para o Brasil inteiro. Graças a Deus, assim, a gente está chegando em muitos locais do Brasil e a telemedicina está bem forte e todo mês a gente está atendendo gente de algum local do Brasil. A gente também atende na Via Concept Clinic. Então, todos os contatos que a gente tem do consultório, vocês conseguem lá no link da bio. Tem no meu site também, www.drmarciogadelha.com.br. Perfeito, Márcio. Obrigado, viu, novamente. É isso, eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Finalizando aqui o episódio. Lembrando que esse episódio, como toda a temporada, foi patrocinado pela Johnson & Johnson Medical Tech. E através do aplicativo BariMais, que faz o acompanhamento de todo o paciente no pós-operatório da cirurgia bariátrica. É bem interessante. Quem quiser baixar esse aplicativo, é só ir no meu Instagram ou no Instagram de Uma Questão de Saúde, que tem um link lá para baixar. E é isso, até a próxima semana.